bem aqui, neste exato lugar. A África é um continente fascinante e cheio de riqueza cultural e diversidade. Assim como a Grécia Antiga tem heróis, deuses e lendas. Na parte ocidental do continente, uma pequena faixa de terra segue o curso de um rio que testemunhou importantes episódios da história mundial. O rio é chamado Gâmbia. O país é chamado Gâmbia. E aqui, nesta colorida região, eles contam a história principalmente pela música. Nossa viagem começa em Dakar, megalópole senegalesa com um dos maiores portos da África Ocidental. O Pegasus, barco de cruzeiro com bandeira grega, aguarda seus novos passageiros. Não é por acaso que a nossa embarcação parte de Dakar, pois rumamos para a Gâmbia, um país que, devido às manipulações das potências europeias, está inteiramente cercado pelo Senegal. Durante séculos, o comércio de ouro, goma arábica e marfim prosperou na África, mas dependia do transporte fluvial. Assim, o rio Senegal ao norte e o rio Gâmbia, mais ao sul, viraram regiões estratégicas e cobiçadas. Comerciantes, tanto europeus quanto locais, competiam através desses dois eixos. Franceses e ingleses disputavam o controle desses rios. O controle trocou entre franceses e ingleses 3 vezes. Em 1775, ingleses derrotaram franceses. Ocuparam Saint-Louis, estendendo seu controle sobre o rio Senegal até sua nascente, e, ao mesmo tempo, controlaram a Gâmbia, estabelecendo, por um período muito breve no final do século XVIII, uma colônia que denominaram Senegâmbia. Mas isso durou pouco, porque logo depois, no final do século XVIII, os franceses mais uma vez tomaram o Senegal dos ingleses, mas os ingleses mantiveram o controle da Gâmbia. Tentar harmonizar as diferentes versões da história nem sempre é fácil, especialmente quando uma é papel e a outra é melodia. É tipo eles usam nomes diferentes.
Por exemplo, em francês chamam de jaliguilo, mas em mandingo eles chamam de jali, em wolof, gevel. Em Fula, eles usam o termo gaulo. Todas essas são a mesma palavra, mas em diferentes idiomas. Seguimos para o sul. Temos 20 passageiros a bordo, todos amantes da natureza, curiosos sobre a África. O Pegasus entra no delta dos rios Sini e Saloum, perto da ponta Sangomar, uma curiosidade natural. Um longo banco de areia contém as ondas fortes do oceano, protegendo as vilas do delta e favorecendo a pesca ao redor das ilhas do delta. Explorando esta região entre o rio e o oceano, água doce e salgada, os viajantes já sabem o que este cruzeiro lhes reserva. Aqui, descobrem o reino do pântano de Mangue, onde as águas ricas alimentam os habitantes há séculos e criaram um habitat favorável para uma grande variedade de pássaros. Mas a proteção natural desta zona está ameaçada. Na costa senegalesa, há uma grande preocupação com o avanço do oceano, e as ilhas Saloum estão na zona de perigo. Antes havia um banco de areia que ligava Jiffer e Sangomar. Em 1986, uma tempestade abriu uma brecha, e ele tem sido levado desde então. Veja a distância que há agora entre o que se poderia chamar de ponta de Jiffer e a ponta de Sangomar. Como consequência, o pântano de Mangue tem recuado devido à salinização do solo, e quando o ecossistema de Mangue é afetado, toda uma gama de recursos aquáticos fica ameaçada e desaparece. Mamadou Mbodji, vindo de Dakar, estuda o impacto das mudanças nas comunidades próximas de Jiffer. Ele vem regularmente às vilas para evocar os problemas ambientais. Moradores estão cientes da responsabilidade no avanço do oceano. Aqui com Ibrahima, o chefe da vila, eles estão tentando encontrar soluções concretas. Portanto, há o risco de que as ilhas Saloum possam desaparecer, e é um risco muito real porque há uma variedade de atividades em andamento que talvez favoreçam o avanço do mar. A extração de areia da parte interna da ponta Sangomar para as construções. Então, com a ocorrência disso, torna-se realmente difícil combater o avanço do mar.
Não muito longe do oceano fica a cidade de Banjul. Esta cidade, que se chamava Bathurst antes da independência em 1965, é acima de tudo um porto comercial e de pesca, movimentado por estivadores e marinheiros. Não há ponte no rio Gâmbia. A única forma de atravessar são as poucas balsas que fazem o trajeto. Indo para o norte ou sul, acaba-se no Senegal novamente após 20 quilômetros. Para realmente visitar a Gâmbia, siga o rio até o ponto mais a leste do país, onde se retorna ao território senegalês. Embora portugueses, ingleses e franceses tenham lutado pela Gâmbia por séculos, a influência da cultura mandingo é sentida em toda esta terra. Ela acolhe muitos outros grupos étnicos, cujas famílias transbordam as fronteiras estreitas do país, e o rio permanece um importante ativo econômico. É a mesma terra, a mesma cultura, as mesmas pessoas e o mesmo idioma. Somente franceses e ingleses tentaram diferenciar as pessoas oficialmente. Muita atividade comercial entre a Gâmbia e o Senegal, ou seja, entre o norte e o sul do Senegal. Sempre se tem que atravessar o rio e houve um período, especialmente durante Dawda Jawara, nosso primeiro presidente. Impulsionou-se construir uma ponte sobre o rio Gâmbia. Mas haveria uma portagem e até os gambianos teriam de pagar. Se fosse em frente e se desfizesse de todas estas balsas, isso teria um impacto negativo e prejudicial na economia da Gâmbia. Desde 1994, o país segue o ritmo do presidente. E cantado louvores ao seu presidente. Devido ao turismo e à agricultura, a economia do país avançou muito. Mas de uma população de 1,5 milhão, 60% ainda vivem isolados nas áreas rurais, muitas vezes longe de estradas, eletricidade e hospitais. Vamos nessa. Vamos.
A unidade e a estabilidade do país devem muito ao sistema educacional que o presidente procurou melhorar, em particular com a fundação de uma universidade. A Gâmbia também está a construir a sua própria história, que é apresentada em vários museus e cujas zonas sombrias já não são ocultadas. Quando os europeus chegaram, a princípio estavam interessados apenas no comércio. Então, o que eles fizeram foi assinar tratados com os chefes e reis locais para lhes conceder direitos e monopólios comerciais. Agora, falando em comércio, quais eram os principais itens de troca? Primeiramente, eram os escravos. Havia muito comércio de escravos, certo? Nesta época. E posso dizer que centenas de milhares de pessoas, foram levadas desta região para as Américas e o Caribe. Assim, os europeus construíram uma quantidade significativa de centros comerciais e entrepostos de troca de mercadorias ao longo do rio. Nesses centros comerciais, você encontrava uma mistura de população europeia e africana. Esta ilha foi primeiramente capturada e colonizada pelos portugueses. Capturada pelos portugueses que iniciaram a escravidão. Mas depois os franceses vieram e tomaram a ilha. Os britânicos fomos os últimos a chegar. E todos os escravos capturados na Gâmbia tinham que passar por esta ilha. Esta ilha desempenha um papel muito importante durante o tempo da escravidão. Todas as vilas na Gâmbia foram afetadas. Mas as vilas de Alabreida e Jufuri foram as mais afetadas, pois os senhores de escravos podiam facilmente ir ao continente para caçar. Todos os dias ou a cada 2, eles pegavam 1 ou 2. Escravos de ambas as áreas eram trazidos para esta ilha, onde ficavam por uma quinzena antes de serem transportados. Dufour, a vila em frente à ilha James, tornou-se célebre devido ao romance Raízes, escrito por um descendente americano de um escravo africano. A história de Kunta Kinte, escrita em 1976, relata sua captura na floresta, sua viagem no porão de um navio, as revoltas dos exilados e, por fim, sua vida como escravo, com suas tentativas de fuga e as mutilações que sofreu. Alex Haley, autor e descendente de Kunta Kinte, achou sua família nos registros das companhias de navegação inglesas. Viajou para a terra de seus ancestrais, Gâmbia. Ele ouviu a canção do griot e retrocedeu 7 gerações no tempo até encontrar o jovem Mandingo que estava na floresta à procura de madeira para esculpir um tambor. Uma forma de escapar era esconder-se na floresta. Quer dizer, esconder-se nos campos de arroz, certo? Alguns também, costumavam, ferir-se a si próprios. Sim, uma forma de evitar a captura.
Porque se você se ferisse, talvez cortasse a perna ou a mão, ninguém iria querer vendê-lo como escravo porque não conseguiria um bom preço. E outra forma de se proteger era tornar-se um traficante de escravos. Sim, você torna-se um traficante de escravos. Tem a sua arma de fogo, protege-se a si e a sua família. E também captura pessoas que são indefesas. Sim. Cada vez mais descendentes americanos de escravos voltam a estas costas, onde um museu lhes foi consagrado. Nem todos acham a família de seus ancestrais, mas Alex Haley teve essa chance. Graças ao testemunho de sua família, tocamos o fio de uma história que tem raízes profundas na tradição oral. Falando a língua dele. A família de Kunta Kinte, se os chamar de escravos aqui, eles o matam. Vem de uma família real. Mas se uma família real for levada para na América, por exemplo, ou na Inglaterra, como saberiam que você é da realeza? Aquilo que os meus pais me contaram a respeito de Kunta Kinte foi que o pai dele, que era de uma família muito instruída, tinha escrito que estrangeiros raptaram o filho e depois o venderam na ilha James, que agora chamam de Sandimuko Joyo. A cada 2 anos, o Festival Raízes é realizado nas margens do rio Gâmbia. É a oportunidade para americanos, antilhanos e africanos comemorarem o comércio triangular. A maioria dos visitantes da Gâmbia, do norte da Europa, são observadores de pássaros. Eles vêm para observar o comportamento natural das aves nas margens do rio e nos manguezais. Como eles pescam, fazem ninhos e se reproduzem. O ninho Hammerkop. E como podem ver o buraco por baixo, essa é a entrada. Eles são tão sábios que o fazem assim para evitar que os répteis venham e peguem os filhotes. Oh, é uma garça dos Recifes. Tá. Mais de 600 espécies estão listadas no país e novas são descobertas a cada ano. Este amor pelos pássaros, importado pelos ingleses, agora se espalhou e muitos jovens gambianos também se tornaram especialistas em pássaros como o Malik, que antes os considerava presas. Comecei a me interessar por pássaros quando eu tinha uns 8 anos, certo? Mas normalmente eu costumava ter uma fisga para caçar os pássaros. Sabe, e agora eu sou a principal pessoa que odeia quem atira em pássaros, porque isso está no meu sangue agora. Observando todo mundo aqui. Aqui, quando temos trabalho, as pessoas saem para trabalhar. Quando não temos trabalho, você pode ver as pessoas, sabe, trabalhando localmente, apenas apreciando os pássaros. Então, na verdade, é o nosso hobby. É daqui que também tiramos nosso sustento. Então, não temos nenhum trabalho melhor do que a observação de pássaros. Sim. Os animais são protegidos aqui, protegidos por lei. Não só aves, mas animais. É proibido mantê-los. Nosso primeiro presidente era veterinário e sabia o valor desses animais. Por isso, ele os protegeu.
Pegasus está ancorado em frente à aldeia de Tendava. É hora de conhecer os habitantes locais. Nesta tranquila aldeia, onde a vida flui no ritmo da pesca, das orações e dos jogos infantis, a história deixou a sua marca, principalmente no comportamento das pessoas. Eles ainda se lembram dos heróis africanos que construíram o grande império Mandinga Sou Maoro Kante, o rei feiticeiro que lutou contra o Islã e a escravidão. Sunyata Keita, que nasceu deficiente e expandiu o império para o oeste até o oceano. Fortes influências que marcaram mentes e tradições. Os Mandingas são do Mali. Eles vieram de lá pela Guiné-Bissau, onde estava o Império de Gabu, e então para cá. Pelo rio? Não. Não havia pirogas. Vieram a cavalo. Eles vieram de burro, a pé. O Mandinga ainda é falado aqui e nós celebramos as festas. Por exemplo, quando um bebê nasce, levamos sempre a criança para a floresta. É tradição Mandinga. Aqui os ingleses hastearam a bandeira. Para mostrar sua grandeza e poder. O rei chamava-se Farang Tamba. Após os ingleses hastearem a bandeira, nunca mais tivemos rei. A influência contemporânea e as obras do Império Mandinga ainda são proeminentes aqui. É fascinante observar como a história e a cultura dessa antiga tradição continuam a moldar a vida e as celebrações do povo local, de modo que a vida flui no ritmo de suas tradições. Zamanga de Mamburida, Zamanga de Mamburida, de Mamambu Ei, Babaladen, Baladen Zanzan Murara. Yesobanda Nungo Kamban, Buyanjon de Burida de. Após 4 dias de subida do rio, o amanhecer encontra o barco ancorado em Kontor. Este é o fim do catamarã. Ele aguarda enquanto passageiros fazem uma excursão de piroga até Georgetown.
A tripulação terá seu merecido descanso. Existem diversos pescadores em toda a parte. Esta, inclusive, é a condição que apresenta maior dificuldade no momento de uma navegação. Há muitos pescadores por toda parte com uma quantidade enorme de redes e é preciso ter cuidado constante para desviar-se tanto das embarcações quanto das redes. Isto é, algo especial para esta área, pois a pesca é, na verdade, a principal atividade dos cidadãos deste país. Cantor é uma cidade central, com fábrica de amendoim e um grande mercado às segundas, atraindo agricultores, pastores e vendedores da região. A fronteira do Senegal está a menos de 10 quilômetros. Os grupos étnicos vão ao mercado e regressam às suas aldeias, que às vezes se estendem pela fronteira. Eles não respeitavam limites, mesmo após a independência. As regiões foram povoadas há muito tempo, e a prova são estes círculos de pedra em Wassou, cujos segredos ainda estão intactos. Locais que, se estudados, revelariam algo sobre as nossas origens. Um professor afirmou que a história do homem contemporâneo teve seu início no continente africano, na África. E houve muito debate sobre isso. Contudo, com o aprofundamento dos estudos, ficou provado que a história do homem atual, de facto, teve início em África. Porque conseguiram provar muitas coisas que apoiavam essa teoria. Viagem de piroga a Georgetown, a ex-capital. A paisagem mudou. A savana deu lugar a uma floresta densa, onde podemos observar animais protegidos. Um primatologista veio a bordo para palestrar e responder perguntas dos viajantes. Estes chimpanzés, muitos deles vieram da região da África Ocidental, como Guiné, Senegal e também Gâmbia. Houve um grande comércio de animais de estimação aqui nos anos 70 e 80. Muitos chimpanzés vieram daí e alguns da Califórnia. Alguns deles vieram da Dinamarca, através do Reino Unido e da Europa. Poderá haver alguns que são do leste, e isso precisaria ser estudado para determinar a pureza da linhagem genética, se é puramente da África Ocidental ou se há outra subespécie por aqui. Na ilha, ninguém é permitido. Os chimpanzés são muito suscetíveis a doenças humanas e também são agressivos, já que estão familiarizados com os humanos.
Na Gâmbia, os chimpanzés e muitas outras grandes espécies de mamíferos desapareceram por volta do início do século XX. A área ao longo do rio tornou-se densamente povoada. Elefantes extinguiram-se por essa altura. Girafas e depois leões e outros animais continuaram a desaparecer, extinguindo-se na Gâmbia. Os chimpanzés foram reintroduzidos no final dos anos 70 nas ilhas, de onde não conseguem escapar, pois não nadam. A Gâmbia está agora firmemente empenhada em preservar o seu ambiente natural, visto que isso anda de mãos dadas com o turismo. Preocupados com este assunto, os responsáveis pelo desenvolvimento econômico tomaram medidas, como este novo barco para as excursões no rio. É uma pequena revolução. Chegou agora a Banjul da Alemanha, onde foi feito, e representará uma poupança de 1.000 litros de combustível por semana, com uma redução proporcional do impacto ambiental. O barco movido à energia solar foi batizado de Rainha Solar. Contamos com uma instalação solar. Consegue vê-la no telhado. São painéis solares, mas temos um gerador e as baterias estão por baixo. Então, se quisermos ir mais rápido, podemos ligar os geradores. O que significa que podemos atingir velocidades de talvez até 16 km por hora, e o nosso acampamento também é 100% solar. Então, à noite não há barulho, nem geradores. Ouvem-se aves e corujas. Nada que Mark Thompson aprecie mais do que a natureza e o silêncio. Seu sonho para a Gâmbia é levar turistas aos trechos superiores do rio. A maior parte do turismo aqui na Gâmbia concentra-se nas estâncias balneares, ou seja, nos grandes hotéis da costa. Contudo, o que fazemos na Hidden Gâmbia é algo um tanto distinto, pois o que realmente torna a Gâmbia especial é o rio. A maioria das pessoas jamais o avista. Quanto mais se sobe o rio, mais bonito ele fica. Há hipopótamos, chimpanzés, tantos tipos de pássaros diferentes. O rio e a floresta se misturam no pântano de Mangue, e poucos hotéis escolheram se instalar neste local incomum. Makasutu, a palavra mandinga, ao ser dividida, Macá é Meca, a terra santa muçulmana, e Sutu significa floresta. Há muita história e folclore sobre a área. Tivemos reis, a cabeça de um rei, a coroa e o trono estão enterrados aqui, após batalhas tribais ocorridas séculos atrás. O governo realmente nos apoiou desde o começo e o povo local, no início, pensou que éramos. Eles pensaram que éramos diabos brancos ou algo assim, por causa de toda a história que envolve esta área. Eles achavam que éramos diabos para viver aqui, pois criam que o diabo habitava Makasutu. Mas depois, quando começamos a empregar pessoas, correu tudo muito bem e, como eu disse, já chegamos a ter 260 pessoas a trabalhar aqui em certas alturas. E tentamos retribuir tudo à comunidade e só empregamos pessoas desta área. Não empregamos pessoas de fora de todas as aldeias à nossa volta. Por isso tentamos manter isto especificamente para esta comunidade.
Após 4 horas de viagem rio acima, os passageiros do Pegasus chegam a Georgetown, uma pequena ilha que ainda conserva vestígios do seu passado ilustre. É um povoado muito histórico. Histórico porque foi, estabelecido pelos britânicos em 1824, pois desejavam utilizá-lo como um centro estratégico, como uma fortaleza poderosa. Na parte superior do rio, para assim conseguir monopolizar todo o comércio naquela secção do rio Gâmbia. Após batalhas em Banjul, o próximo assentamento europeu foi em Georgetown. A ilha também tinha muitas casas comerciais. Era o que os franceses chamavam de comptoir, aquelas fazendas comerciais europeias. Você conhece Cefal, como a Vazéa, Todas as companhias de bordéis tinham lá casas, grandes centros comerciais. Georgetown, hoje Janjanbureh, possui uma história ainda em construção, que se situa entre a tradição oral africana e a realidade dos fatos. Frequentemente, nenhuma das versões é falsa. Quando eu era criança, tudo o que eu entendia sobre o lugar era que era uma casa de escravos, até que, nos últimos 5, 6 anos, entendi por outro historiador que é um armazém, e não uma casa de escravos, pelo fato de a escravidão ter sido abolida em 1807 e este prédio já estar aqui. Depois de 1807, portanto, obviamente, é um facto contraditório em relação ao local. Os navios utilizavam este local como rota e a outra margem do rio, denominada Laminkoto, onde se localiza um lugar chamado Joncalcunda, constituía o principal centro comercial. Os britânicos usavam-no como posto e o comércio existia no local, que fica em frente a esta ilha. E como podem observar na placa de sinalização aqui, ela se refere aos séculos XVI e XVII. É a tradição oral que diz que comerciantes europeus e luso-africanos usavam o local como ponto de acampamento para escravos cativos, aguardando envio para mercados no exterior. A ilha era um ponto de descanso ideal para navios e barcos. Mas do outro lado da placa, isso fala sobre a história escrita. O edifício foi usado como armazém que pertencia à CFRO. Omar é extremamente rigoroso e meticuloso no que diz respeito à exatidão e precisão históricas, dedicando-se a garantir a veracidade dos fatos. Quando ele soube que as moças procuravam a casa de escravos, não hesitou em dizer que era só um porão usado como armazém. Mesmo assim, passando por aqui ou não, as condições de vida dos escravos eram as mesmas. Eles amarravam as suas mãos com este objeto e, enquanto tomavam a sua bebida, eram forçados a se curvar e a beber como animais. Entende? Normalmente, por 4 noites, ficavam no subterrâneo aqui. Homens, mulheres e crianças de 9 a 12 anos ficavam aqui como sardinhas. Soltavam-nos e pesavam-nos. Se pesassem 80 ou 90 quilos para os homens, eram levados conforme o peso. Para as mulheres, olhavam os seios. Quanto maiores, mais saudáveis. A abolição oficial foi em 1807. Mas mesmo depois disso, ainda havia muito comércio ilegal por parte dos espanhóis e também dos portugueses. Certo, então? Era muito difícil para os britânicos pararem com isso e com este comércio ilegal que acontecia à noite.
À noite, alguns dos navios negreiros, sabe, cruzavam secretamente para comprar escravos. Isso continuou até 1830. Niam, Jolof, Cunard, Banco da Gâmbia, o Banco da Gâmbia, o nosso principal. Entre os vestígios, destaca-se este local simbólico, onde a Árvore da Liberdade substituiu o símbolo britânico de poder. Ao lado da árvore havia uma bandeira britânica. Então, se você tocasse na bandeira britânica, ou se a alcançasse ou tocasse na figueira que estava lá perto, eles o libertariam como um escravo livre. E como eles o libertariam como um escravo livre? Eles colocavam metal no fogo até ficar em brasa e faziam um carimbo nas suas costas, na sua mão direita ou esquerda, em qualquer lugar do seu corpo, para que, aonde quer que você fosse, eles o reconhecessem como um escravo livre e seu nome seria anotado no registro de que você estava livre. Contudo, não era nada fácil, pois aquele lugar era vigiado por soldados na época, e esses soldados possuíam armas. Eles tinham cães de grande porte e carregavam pistolas. A Gâmbia foi o último país da África Ocidental a conquistar a independência dos britânicos. Estávamos atrasados para participar da luta política para nos libertarmos do domínio britânico. Alguns países ficaram independentes em 1957, outros em 1960. Mas a Gâmbia, estávamos de fato na fase final da batalha para alcançar a independência. Por que fomos os últimos a obter a independência política? Porque nos faltava a elite política, a elite educada. O número de pessoas escolarizadas era limitado naqueles dias. E então, com o desenvolvimento da alfabetização, nós conseguimos nos manter firmes para lutar por nossa tão almejada independência. E isso, de fato, deixou os estudantes extremamente orgulhosos. É um prazer. É um prazer. Estamos muito felizes em ajudar. Após o mergulho nos manguezais, o coração da identidade gambiana. O Pegasus desce lentamente o rio, com a voz do griot ecoando enquanto canta o louvor de reis, heróis e canções de amor. Mas no fim, o griot é um mero homem. E não há razão para que sua história oral, como a dos livros, não seja matizada por um toque de orgulho. O griot é apenas um homem. Não há razão para que sua história oral, como a dos livros, não seja tingida de orgulho. Houve uma grande disputa em toda a África sobre este instrumento, a cora. Mas a cora, no final descobrimos que a cora se encontra na Gâmbia, numa aldeia chamada Burfoot, em Sine Mintereg, numa área espiritual em Sine Mintereg. A cora foi encontrada por um homem que viajou do Mali chamado Coria Musa. Coria Musa veio à Gâmbia e casou com uma jovem albina que logo se tornou alvo do desejo de um espírito. Coria aceita trocá-la por este instrumento mágico que lhe permitiu comunicar com o além. Foi assim que a cora foi trocada por essa mulher albina em Burfoot. E assim, a cora chegou até Coria Musa Suzu.
a senhora já tem 50 anos, mamãe. Com gengibre, mas é maio, eu nunca pediria. E não. E o final? As histórias, viagens e lendas da África, que certamente teriam dado a Homero a inspiração para um poema. Eu tiro uma foto, Margo. Você está deitada aguardando. É muito mais interessante, pois o verão se expandiu amplamente, proporcionando uma atmosfera vibrante e cheia de vida a todos os lugares. As folhas irão te cobrir, te adornar e te deixar ainda mais bonita.